Bom dia, bom dia. Hoje estamos no segundo dia do mês de agosto, um mês interessante. Aqui, hemisfério sul, ainda meio frio, hemisfério norte, o pessoal diverte-se na praia, né? Época de férias. Bom, ok, nosso 19º vídeo, estamos a chegar aos 20. Portanto, mantendo aqui a consistência, o trabalho e o aprendizado, né? O grande objetivo aqui é exatamente partilhar, aprender e espero sempre receber alguma colocação, alguma dúvida, um ponto de vista diferente. É assim, é o normal, né? Bom, vídeo passado eu fiquei com uma dúvida e cá estou eu, naturalmente fui pesquisar e o correto é 364º dia. Portanto, eu fiz ali umas confusões, então fui à pesquisa e trouxe aqui o que é certo, o que é correto, a forma correta de dizermos o 365. Voltando ainda à semana passada, gestão de riscos, eu penso que não ficou muito claro a questão de probabilidade versus impacto. E pronto, os eventos acontecem não propositadamente, porém vem a calhar o que aconteceu aqui em Angola, esta semana com a nossa principal operadora, a Unitel. A probabilidade dos sistemas da Unitel caírem, seja por qual motivo, infraestrutura tecnológica, ataque cibernético, infraestrutura elétrica ou outra qualquer, até aquele exato dia, se calhar a probabilidade era 10%. Né? Porém, quando a gente faz análise de riscos e coluna probabilidade, coluna impacto, a probabilidade de um evento acontecer tem na base, como já o disse, análise estatística. Quantas vezes aquilo acontece e devemos fazê-la não somente dentro do nosso ambiente, da nossa organização, mas também ir buscar casos de uso, eventos lá fora, ok? E a probabilidade de os ataques cibernéticos acontecerem numa organização é muito grande, né? Principalmente porque hoje vivemos uma, né, como alguns dizem, 3G, né, que a base é tecnológica. Então, os ataques de hacker mundo afora têm vindo a crescer. Logo, a recomendação é que nós tenhamos alguma estratégia de prevenção sobre ataques cibernéticos. E quando se trata de uma organização cujo negócio se assenta em tecnologia, o rigor nessa análise contínua do risco aumenta. Daí surgir o comitê de risco, né? Que é uma organização dentro da organização e que muitas vezes se estende até para fora da organização, que zela pela atenção contínua sobre a probabilidade de acontecer o risco. Eu trago aqui um outro exemplo. Tenho um histórico na banca, trabalhei muito tempo na banca, principalmente no Brasil, e havia, na experiência que eu tive nos diferentes bancos por onde passei, havia uma vice-presidência que só cuidava do risco.
de segurança. Portanto, havia uma vice-presidência para a segurança da informação. Por quê? Porque o banco sabe que o seu principal negócio, e já naquela altura, os anos 2000, início dos anos 2000, qualquer potencial risco ou qualquer ataque cibernético à infraestrutura de um banco, né, por menor que fosse, essa probabilidade em acontecendo, o impacto seria muito alto. Ok? Então vejam, probabilidade versus impacto. A probabilidade de determinado ataque acontecer é baixa porque nós criamos toda uma cultura de segurança de informação, ok? Tive também, eu lembro, aqui numa outra organização em Angola, ligada ao óleo e gás, onde periodicamente todos os funcionários eram obrigados a passar por um teste de segurança de informação. Ok? Cultura significa que, andando por aquela organização, não se via, ou via-se muito pouco papel sobre a mesa ou uma estação de trabalho. Né? Então, mesas limpas de papéis também é um item de segurança de informação. Bom, probabilidade versus impacto. Impacto é o resultado que determinado evento causa quando ela acontece. Ok? Cai uma chuva, o impacto pode ser maior ou menor, dependendo da intensidade da chuva, da frequência da chuva. Ok? Probabilidade de chover agora em agosto, baixíssima. O impacto, se cair uma chuva, se calhar não estamos tão preparados para recebê-la como durante o período de chuvas, período normal de chuvas. Então, alguma coisa aconteceu no evento Unitel e gerou um impacto muito grande. Como eu disse, eu penso, não temos os dados, que a probabilidade, ou na visão dos comitês de risco, ou o comitê de risco daquela empresa, a probabilidade era baixa, porém, certamente eles sabiam que, caso acontecesse um ataque, o impacto seria alto, ok? O impacto, o prejuízo, o negócio, né, de disponibilizar comunicação ou ligar as pessoas e organizações, empresas, toda a cadeia que depende, né, dessa comunicação e que passa por aquela instituição ficaria prejudicada. No caso dos projetos pessoais, aplica-se o mesmo critério, ok? Nós devemos procurar entender qual a probabilidade daquele risco acontecer nos nossos projetos pessoais. E ter já ali uma previsibilidade, um analítico que nos diga se acontecer, dependendo da intensidade do acontecer, o impacto poderá ser maior ou menor. Né? Para os jovens que namoram e não querem engravidar. Probabilidade de engravidar se transar sem proteção, sem camisinha. Qual é o impacto caso a menina engravide? Vejam, muitas vezes os dois, ok? Não assumem a proteção, usar o preservativo, vão para a relação e o impacto acontece. O que lhes vem na mente naquele momento de estar juntos? A probabilidade de acontecer o risco é baixíssima. Então já temos o calendário controlado, temos, sei lá, uma série de técnicas. Porém,
a probabilidade não elimina o impacto. Cuidado, a probabilidade não elimina o impacto. Ainda que ela seja mínima, ínfima, ela pode provocar um impacto muito grande. Ok? Então, devemos ter também para os nossos projetos pessoais a mesma planilha de gestão de riscos. Temos? Claro que não. Né? 99,9% de nós que temos projetos pessoais dificilmente paramos para fazer uma análise de risco sobre os nossos projetos pessoais. Quero comprar uma casa. Eu vou analisar todos os riscos associados a essa compra. E vejam, riscos presentes e riscos futuros. Eu preciso ter a capacidade de analisar o efeito cascata que determinado evento aqui e agora pode gerar amanhã. Ok? Então, eu vou abrir um negócio qualquer e vou vender um produto XY. Qual o efeito que esse produto, ao ser utilizado pelas pessoas, causará? E vejam o efeito cadeia. Eu posso vender um produto para A, que A vai passar ou partilhar com B, que B vai passar ou partilhar com C. Então, o meu produto poderá estar a afetar A, B e C no mesmo instante ou na linha do tempo. Será que eu paro para pensar nisso ou apenas quero mais um produto, colocá-lo no mercado, ter o meu retorno em função disso? Um exemplo. Eu tenho um jovem a quem eu estimo muito, um pupilo, vamos assim dizer, um filho, e ele tem um negócio de transportar pessoas. Ok? Vejam, o negócio é transportar. Ele vai transportar o cidadão A. Qual é o risco associado quando eu estou a transportar alguém? O risco é essa pessoa chegar ao seu destino. Por hipótese, ela deve chegar bem ao seu destino. Porém, no trajeto do ponto A até o seu destino, N eventos podem acontecer, inclusive um acidente mortal. Acontecendo o acidente mortal, ok? A intenção ou o serviço afetou o A. Se essa pessoa tem esposa ou esposo, está afetado. Se essa pessoa tem filhos, estão afetados. Então vejam, eu quando entro no negócio preciso observar essa envolvente toda. Isso é análise de riscos. O risco não é o meu veículo que transporta pessoas fez a manutenção em dia, os pneus estão em condições, o motorista está sóbrio. É muito mais do que isso. Até onde vai a minha responsabilidade quando eu coloco um produto ou um serviço no mercado? Essa é a análise de riscos. E nós dificilmente, mesmo nas organizações, dificilmente nós fazemos esse drill down, né? Essa quebra do risco até o primeiro beneficiado, o segundo beneficiado ou impactado. Então, pronto. Nós falamos muito em stakeholders, né? Partes interessadas, envolvidas nos nossos projetos, ou direta ou indiretamente envolvidas no nosso projeto. É um pouco isso. O beneficiário primário, né? Fantástico.
Fulano tal recebe o seu salário. Ele é o beneficiário primário. Porém, o salário vai garantir, sei lá, refeições em casa. Refeições em casa vão garantir notas boas para os filhos. Vejam essa sequência, esse impacto. Logo, o produto influencia o A, o B e o C. Então, vejam, aqui estamos a falar um pouco de lógica matemática. É interessante. Ou se quisermos, o algoritmo. Tá bem? Então, quando eu estou a pensar em riscos, quando eu estou a fazer análise de riscos, eu preciso fazê-lo dessa forma. E mais, trazendo a variável custo associado. Qual é o custo do meu risco? Se acontecer, como é que ficaria? Quanto é que eu vou ter que pagar a mais ou a menos pelo custo do risco? Quanto está a custar hoje a Unitel não ter os serviços ativos durante, ou desde terça-feira praticamente? Ok, já estão restabelecidos, mas vamos pensar que ficaram fora do ar os seus serviços durante 3 dias. Qual é o custo disso? Vamos pensar que ali o meu pupilo, o veículo que ele tem que transporta passageiros ficou na garagem durante 3 dias. Qual é o prejuízo? Vamos pensar que o pai que tem filhos na escola ficou sem receber salários durante 3 dias. Não conseguiu comprar qualquer alimento para os filhos durante 3 dias. Qual é o prejuízo para aqueles filhos? Isso é, então, pronto, vejamos, existem disciplinas que, para fazermos o aprofundamento sobre gestão de riscos, existem metodologias e ferramentas tecnológicas que nos facilitam a vida, nos ajudam. Algoritmos que conseguem fazer um preditivo, né, com base em históricos, em dados estatísticos. Eu consigo prever a ocorrência, a potencial ocorrência, tá certo? Consigo fazer análise de tudo isso. Porém, aqui, olhando para os projetos de vida pessoal, é importante nós criarmos a cultura de o fazermos em casa. Para fechar, vou contar aqui uma história de um amigo, um grande amigo. Fomos almoçar à casa da mãe deles já há um tempo. Eu fui lá almoçar e ele contou-me uma cena muito interessante, que ele percebeu que havia um stress na relação deles, o casal, ok? E ele passou a mimar a esposa. Ele percebeu o stress, o risco, e tomou uma atitude para mitigar o risco, para minimizar o efeito do risco, para contornar o risco. E ele passou, segundo ele, a oferecer flores à esposa. A relação melhorou. Então veja, a mitigação do risco, mesmo nos nossos projetos pessoais, na nossa relação, tal, passa também por esses mimos. Às vezes o mimo é: estás linda hoje. Às vezes o mimo é aquela mensagem matinal do bom dia. Às vezes o mimo é um buquê de flores. Às vezes o mimo é uma caminhada juntos, num domingo como hoje. Manhã de domingo, uma caminhada, uma boa conversa, tomar um café da manhã, um pequeno almoço, um mata-bicho, como se diz aqui em Angola, juntos e uma conversa amena, ouvir uma música, surpreender o parceiro ou a parceira com algum mimo. Gente, são formas de quebrar o risco de animosidade na relação. E isso vale para um casal como vale para uma equipa de um projeto. O reconhecimento.
Perceber que o outro está ali. Perceber que o outro existe. Perceber a importância desse parceiro que está ali conosco a implementar ou a garantir que determinado objetivo se realize. É fantástico. Eu geralmente, estou a trabalhar fora de Luanda, há mais ou menos 3 horas indo e 3 horas regressando. E volta e meia passo essas 3 horas a ouvir alguma live, a estudar algum tema, a ler. Aproveito bem esse tema. Esse tempo, aliás. E chamou-me a atenção, estava a ouvir uma live, uma palavra. Amorizar. E aí, o palestrante trouxe como exemplo do amorizar aquela comidinha que a nossa mãe fazia, no meu caso fazia, mas que era insubstituível. E ela fazia, não sabemos bem o que ela colocava naquele piteu, naquela comida, né? Porém, era a mais deliciosa de todas no mundo. Essa energia, essa atenção, esse mimar que ela colocava naquela comida é um exemplo de amorizar. Então, qual é a proposta aqui? Sempre que estivermos a desenvolver projetos, a implementar projetos, vamos colocar o amorizar nas etapas de implementação desse projeto e no resultado final do projeto, seja um produto ou um serviço, ou apenas entregar uma flor. Amorizar. E depois vamos medir o efeito disso. Ok? Próxima semana vamos falar mais sobre amorizar e a importância dessa condição energética, essa condição de pensamento, essa condição de sentimento. Ok? Quando nós estamos a realizar um projeto, o que é que nós devemos entregar junto? Que vem de nós, que parte de nós, né? Para fechar esse exemplo, o palestrante citou um outro exemplo, uma cidade onde todo mundo era feliz. E, puxa, mas como é que uma cidade todo mundo é feliz? E foram pesquisar a causa disso. E a causa estava no pão que os habitantes daquela pequena cidade comiam. O pão era todo feito na mesma padaria, certo? Uma padaria caseira. Quem fazia o pão? As pessoas estavam ali a confeccionar o pão, faziam-nos a cantar. E cantigas ricas de energia boa, energia de felicidade, energia de bem-estar, energia, né, positiva. Resultado, o pão, apesar de passar por todo o processo de cozedura, temperatura alta e tal, para ficar bem assadinho, mantinha essa energia de felicidade. Portanto, amorizar. Vamos amorizar as nossas ações? Essa é a proposta. E digam-nos, próxima semana, quem conseguiu amorizar, a partir de hoje, todas as suas ações. Pensamento, sentimento e energia. Esse casamento que a gente, na conscienciologia, chama PENSEN, pensamento, sentimento e energia, tudo junto, amorizado, voltado para que qualquer mensagem que saia de nós
qualquer pensamento que saia de nós, qualquer gesto nosso carregue essa intenção. Tá certo? Boa semana para todos e vemo-nos daqui a 7 dias. Aquele abraço.